Mesmo não dando continuidade à segunda parte do que nós estamos lendo sobre o meu livro, uma exposição do livro de Malaquias, no assunto sobre o dízimo. Diz assim, depois do que nós lemos: mesmo peregrinando temporariamente no deserto e vivendo em acampamentos, os israelitas tinham a obrigação de realizar os cultos sagrados e oferecer a Deus sacrifício e oferta. Para poderem realizar o culto sagrado, Deus pediu a Moisés que providenciasse a construção de um santuário. Êxodo capítulo 25, versículo de 1 ao versículo 9. Ele era um edifício portátil de maneira que podia ser transportado. Por determinação de Deus, coube aos levitas a responsabilidade do serviço do santuário. Cabe aqui a pergunta: por que Deus escolheu a tribo de Levi? Esta escolha deu provavelmente na época de Moisés, quando ele estava indignado por causa da idolatria praticada pelo povo de Israel e lançou sobre Israel. Ele lançou um repto: quem é do Senhor, vem a mim. Êxodo capítulo 32, versículo 26. Israel hesitou de toda a multidão, que era muito vasta. Apenas a tribo de Levi ousou-se a enfrentar. Então se ajuntou a ele todos os filhos de Levi. Êxodo capítulo 32, versículo 26. Quando o povo estava na idolatria, Moisés desceu do monte Sinai com as tábuas da lei e viu o povo na idolatria ao bezerro. Moisés, indignado, lançou-se que quem é com o Senhor e perguntou. Só a tribo de Levi tomou a iniciativa, e daquele dia em diante a tribo de Levi foi escolhida por Deus. Vamos olhar aqui o segundo ponto daquilo que nós estamos vendo, observação. Com esse ato corajoso da tribo de Levi em seguir a Moisés, certamente influiu em sua escolha para o serviço de Deus. O ofício sacerdotal foi reservado para Arão e a sua família, os seus descendentes, enquanto os outros trabalhos auxiliares ficaram sob o encargo dos demais integrantes da tribo de Levi. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo de número 41, e Números, capítulo 1, versículo 47 ao 51, e capítulo 3 do livro de Números, capítulo 3, versículo do 1 ao 8, encontraremos essa história. Além deles terem sido separados por Deus para o serviço no santuário, os levitas foram os únicos a não receber a terra como herança. Números capítulo 18, versículo de número 20. Josué capítulo 13, versículo de número 33. Você vai encontrar Deus não permitindo eles ter herança na terra. Eles nem podiam dedicar-se ao trabalho secular. Por essa razão, o mandamento requeria que eles fossem sustentados com os dízimos, os quais eram uma forma de mantimento entregues pelas demais tribos de Israel. Como recompensa pelos seus trabalhos no santuário, a esse respeito, Deus declara o seguinte. Livro de Números, capítulo de número 18, versículo 21 ao 24. E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos a Israel, por herança, pelo que ministério que execute o ministério da tenda da congregação, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram, mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que ofereceram ao Senhor em oferta alçada tenham dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Aí você encontra no livro de Números, capítulo de número 18, versículo 21 ao versículo 24. Faz-se necessário ressaltar que, o acordo com essa lei, os sacerdotes tinham direito de receber dos levitas o dízimo dos dízimos, que era entregue pelo povo. Números 18, 31. Prática esta válida enquanto vivia como nômade. Essa prática era vivida quando eles ainda eram nômades.
Completado os 40 anos de peregrinação no deserto, Deuteronômio 1 e 3, finalmente a nação de Israel encontrava-se na terra de Moabe, a leste do rio Jordão, preparando-se para a posse de sua herança. Os israelitas então deixariam de serem nômades para se fixarem nos limites prometidos por Deus. Nesse contexto, a legislação do dízimo sofreu algumas adaptações com a previsão da entrada dos israelitas na terra prometida no capítulo 12 do livro de Deuteronômio. A lei previa que o dízimo da lavoura e os primogênitos das vacas, das ovelhas, seriam compartilhados entre os ofertantes, sua casa e o levita. Não era qualquer lugar, mas num único lugar de culto escolhido por Deus, que era o santuário central, ou seja, a tenda. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo do 1 ao 9. Tendo em vista a nova etapa da virada religiosa da nação de Israel, o povo abandonaria o antigo costume de vida nômade e, além da pecuária, os israelitas passariam a desenvolver a agricultura e o comércio. Na sequência, o texto de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 29, apresentaria outras particularidades relacionadas e aplicadas do dízimo. O plano de Deus era os produtos extraídos da terra antecedessem aos anseios espirituais da nação de Israel e servisse para uma melhor justiça social. O dízimo, oriundo da produção da terra, de ano em ano, era levado perante o Deus, no lugar que ele escolhera para ali habitar o seu nome. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo de número 23. Esse lugar, evidentemente, era o santuário central e mais tarde o templo de Jerusalém. Era permitido que o dízimo fosse comido pelo próprio dizimista, sendo sua casa e o levita. No entanto, a cada terceiro ano ele era deixado para os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo de número 28 ao 29. Durante a vigência do sistema levítico, esta legislação por várias vezes foi desrespeitada ou negligenciada pelos israelitas. No entanto, a história bíblica relata que os homens tementes a Deus reconduziam o povo à conscientização quanto à obrigatoriedade da sua observância. Segundo as Crônicas 31, do 1 ao 6, Neemias, capítulo 10, versículo 28, 29, 37 e 38, Malaquias, capítulo 2, versículo de número 19, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Profissões não ligadas à agropecuária estavam desobrigadas de entregar os dízimos, tais como artesão, padeiro, carpinteiro, cozinheiro, guardas, pescadores, músico, mestre de obra, ourives, caçadores, alfaiate, coletores de imposto, ferreiros, etc. Não há citações bíblicas de que os rendimentos do trabalho desses profissionais podiam ser cambiado ou compensado por ovelha, grão, a fim de se cumprir o procedimento do dízimo. Uma observação: quem trabalhasse sem ser na agropecuária não era obrigado a dar o dízimo se fosse ferreiro, músico, mestre de obra, ourive, alfaiate, caçador. Resumindo, quem trabalhasse uma profissão secular sem ser agropecuária ou avicultura estava isento de dar o dízimo. A última referência bíblica que trata do dízimo durante a vigência do sistema sacerdotal levítico encontra em Mateus 23 e 23, Lucas 11 e 42, quando o Senhor Jesus censurou os escribas e fariseus, chamando-os de hipócrita, porque dava o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e tinha omitido o que havia de mais importância na lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Nesses contextos está registrado que Jesus apoiou o ato de dizimar, isto porque ele ainda estava exercendo o ministério sob a vigência
do sistema levítico, cuja obrigatoriedade estendeu-se até a sua morte, quando o véu rasgou-se de cima para baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Diz a Bíblia Sagrada que, mudando o sacerdócio levítico, se faz mudança na lei. Por que mudança? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança na lei. Hebreus 7 e 12. Na próxima leitura, iremos falar sobre entendendo o dízimo, na terceira parte desse assunto que está inserido no meu livro. Até mais, que Deus assim nos abençoe.